Muito prazer, meu nome é Ciro, eu sou sócio proprietário da Housely Marketing Imobiliário, uma agência, né, especializada no mercado imobiliário em Passo Fundo, e este é o podcast Papo Concreto. A nossa intenção nesse podcast é poder falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, apresentar algumas construtoras e principalmente os seus projetos de lançamento imobiliário. Hoje, aqui na Housely, eu estou recebendo a BDR Construtora e os colegas parceiros, né, da construtora, o Christian Dal Bosco, né, engenheiro, o Lucas Buruni, também engenheiro, Isso aí, né? engenheiro civil. Ambos sócios proprietários da BDR Construtora e a gloriosa super Juiara, né, Isso também aí. engenheira e uma das responsáveis também por dar encaminhamento, liderar muitas das obras da BDR, né, Ju? Isso aí. Mas o nosso objetivo principal hoje, no nosso primeiro programa, é poder conhecer um pouquinho sobre a BDR e poder conhecer um pouquinho sobre o Charman. Eu acho que a gente pode iniciar pelo primeiro assunto, Uhum. né? Eu queria conhecer um pouquinho, gente, quem é a BDR, que história que ela tem, há quanto tempo que ela está no mercado, o que que vocês podem trazer para a gente, né, sobre esse ponto aí. Bom, boa noite, Ciro. Parabéns pela iniciativa. Muito sucesso nessa nova empreitada, nesse projeto. Falando um pouco da BDR, a BDR surgiu há mais ou menos 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Eu e o Lucas estávamos na faculdade ainda. Nós contratávamos engenheiros formados para assinar nossos projetos. E a gente começou com casas, O depois, início da BDR foi basicamente com casas. Eu acho que todas as construtoras, na basicamente. verdade, iniciam assim, né? Isso, basicamente com casas. Começamos com uma casa, Uhum. depois duas, quatro casas e fomos crescendo, né? Hoje a gente atua no ramo de empreendimentos multifamiliares. Também trabalhamos com casas de alto padrão. E aí a gente está um passo de cada vez, crescendo, sempre pé no chão. E a atuação de vocês não é só em Passo Fundo, né? Vocês trabalham Isso. em algumas outras cidades também. Aqui na região, em que outros lugares vocês já construíram ou tem algum projeto em desenvolvimento? Hoje a gente já entregou um empreendimento em Lagoa Vermelha, tá? Tá bem próximo de entregar o próximo, e nos próximos meses, daqui 3 meses a gente está entregando, e também já está pensando no lançamento futuro, sabe? A gente vê que a região aqui é uma região bem importante, tem vários municípios com condições de receber uns empreendimentos com qualidade, sabe? Uhum. E isso tem tem valorizado, a gente tem valorizado esses municípios e espera que tenha outros aí que a gente consiga alcançar no futuro. Quais foram as últimas entregas de vocês aqui na cidade, pessoal? Em produto assim, digamos assim, prédio inaugurado. Já entregue, É. né? Fazem 3 meses que a gente entregou o Residencial Estrela, que contava com 60 unidades. 3 meses também a gente entregou o Residencial Libertar, que são 38 unidades. E final do ano passado a gente entregou o Residencial Bela Vita, que eram 40 unidades. Todos eles foram financiados pela Caixa Econômica Federal. Não, legal. Ju, o que que significa Libertar, Bela Vita e o Estrela para ti? Olha, muito trabalho. É verdade. Muito trabalho para entregar um material de qualidade, né? Então, para quem confiou em nós, né? Os clientes, corretores que abraçaram também né, esse empreendimento, então, que a gente entregou. Então, foi muito trabalho, dedicação de toda a equipe, tanto de engenheiros quanto estagiários, né? E também os nossos prestadores de serviço, né? Então, que a gente preza. A gente é uma grande família, né? Como é que funciona a estrutura da construtora hoje, Ju? Hoje em dia a gente tem a parte de projetos, né? Então a gente vai desde a parte de projetos, a gente tem o setor de vendas, compras, né? A parte de engenharia, então, que conta com engenheiros, também os estagiários, arquitetos temos também. Então a gente tem uma equipe grande, né? Setor tanto lá do almoxarifado, né, ao engenheiro, todos eles em conjunto, a gente trabalha todos em conjuntos e se ajudando, né? Então Claro. eu acho que essa parte é bem importante, né? Que não é só um engenheiro,
e toda a equipe, né? A gente já tem assim uma diferença significativa, porque vocês começaram fazendo casas, né? E imagino que ainda existe uma demanda significativa de projetos de construção de casas lá na BDR. Mas o envolvimento que vocês têm com os empreendimentos verticais, né? Os multifamiliares, ele já é muito maior do que as casas? Já passaram dessa fase, assim? Ou ainda está meio que metade, metade? Como é que vocês entendem, assim, essa perspectiva de dedicação, assim, de envolvimento? Eu acho que hoje está 75% prédios, edifícios, né? E 25% casas. Porque a grande maioria das casas que a gente executa são para clientes diretos. Então, Entendi. são clientes que já possuem o terreno, ou até estão em busca de um terreno, né? E vem até nós para fazer o projeto, para procurar uma construtora para construir. E os prédios não, os prédios são terrenos próprios nossos, que a gente desenvolve o projeto com a nossa equipe e executa a obra até a entrega, né? Entendi. Assim, eu acompanho várias construtoras, né? E, uma característica assim que eu percebo que é muito particular de vocês foi a velocidade que vocês cresceram, né? Às vezes a gente conversa assim no mercado imobiliário sobre a BDR e aí muita gente lembra, a BDR é aquela que trabalhava num container lá na frente do estádio do Passo Fundo, né? Parece que foi assim, de uma hora para outra que a construtora saiu daquele lugar, que era um lugar pequeno, que tinham poucos projetos, ou aparentemente pareciam ter poucos projetos pelo tamanho da estrutura, e virou uma potência em Passo Fundo, né? Essa é a percepção que a gente tem de fora, Sim. né? Mas o que eu queria perguntar para vocês assim, é se vocês percebem um ponto de virada em algum momento assim, que vocês acreditam que a construtora passou a trabalhar num outro ritmo, e vocês justificam assim esse crescimento exponencial. É que no meu modo de ver, a gente, que nem eu falei antes, a gente sempre tem o pé muito no chão, né? A gente foi dando um passo de cada vez. Eu sabia onde queria chegar, o Lucas sabia onde queria chegar. A gente nunca foi muito de aparecer, então a gente nunca se preocupou. A gente tinha bastante obra, mas a gente nunca se preocupou muito com a imagem que talvez ter um escritório num container passava, né? Tanto que no momento que a gente tinha o escritório no container, nós tínhamos 5 prédios em andamento, né? Tinha em torno de 15, 20 casas em andamento, e a gente não se preocupou com aquilo. Claro, Não era um não era atrapalho para prioridade. nós, não era uma prioridade isso. Nossa prioridade sempre foi a satisfação do nosso cliente. Então, agora a gente trocou de escritório, né? Estamos provisoriamente num local. Pro ano que vem a gente já tem a expectativa de mudar para o nosso novo escritório, sim. E eu não sinto isso, não sei se o Lucas E a sente, equipe está mas crescendo também nessa velocidade ou não? A gente sempre foi primeiro gerando necessidade, né? Entendi, A gente foi crescendo com os projetos, a gente precisou de mais pessoas para trabalhar com a gente foi ajustando os locais. A gente entendi. foi saindo do escritório que a gente tinha aqui num posto, no centro, tinha uns 25 metros quadrados, daí era eu, 25? eu e o Christian e Vocês dois só. nós fez dois só. 6 dia É, 25. exatamente. E às vezes a gente tinha alguma coisa de material de construção dentro do escritório, então era Meu nós Deus. dois e alguma coisa. A gente foi para lá, e aí já foi crescendo a equipe. Foi 3, 4, 5 pessoas. E aí chegou no momento que lá já estava apertado. Vamos para um Uhum. escritório maior. Hoje nosso escritório já tem 250 metros e já está ficando pequeno. A gente pensa no próximo criar um escritório maior ainda, porque a gente foi criando necessidade, Sim, foi entregando mais projetos, foi crescendo aos poucos. E aí vai ampliando o local, dando mais conforto e melhorando a equipe. muito bem. Aqui em Passo Fundo, né, que é a casa da Housely, a casa da BDR, a gente percebe que existe o mercado imobiliário é muito competitivo, assim, né? Existem muitas construtoras e eu sempre brinco com o pessoal quando a gente está apresentando a nossa empresa aqui, a nossa região, né? A gente vê, quando a gente sai da cidade, a gente vê muito soja, né? Muitas plantações e tal, mas aqui dentro de Passo Fundo é que a gente enxerga mesmo a obra sendo levantada, né? Então, é um mercado muito aquecido. Não é à toa que a gente está aqui, não é à toa que a gente faz vários projetos e tem tantas construtoras. Mas como é que vocês enxergam assim a BDR no meio desse oceano vermelho, assim, no meio de toda essa competitividade? O que vocês acreditam que vocês entregam hoje que é de especial, assim, que é especial em relação às outras construtoras que existem na região?
Eu acho que muito desse boom, desse crescimento da BDR vem do olhar, da indicação do nosso próprio cliente. Tá? A gente vai lançar um novo empreendimento, a gente consegue levar o nosso cliente para ver a nossa qualidade em outro. Uhum. Então, a gente tem vários empreendimentos ao mesmo tempo, né, sendo executados, e a gente consegue mostrar a nossa qualidade, o nosso empreendimento. Então, eles vê que é real o nosso empenho. Uhum. Então, muito disso eu acho que eles conseguem enxergar. E as pessoas, elas precisam ver, né? Então, na BDR, ele consegue enxergar a nossa qualidade. Então, muito desse boom, deles crescerem, vem disso. Entendi. E Entrega de qualidade. Isso, e navegando no meio do mercado de tantas construtoras, a gente sempre tentou dar o diferencial para o cliente. A gente fazia empreendimento Minha Casa Minha Vida, mas a gente dava oportunidade do cliente. Eu quero adaptar o meu apartamento, eu quero ajustar o meu Personalização. projeto, personalizar. A gente fazia isso em todos os padrões, sabe? Isso a gente sente uma proximidade com o cliente, sabe? Eles valorizam e se sentem valorizados. Uhum. Tem uma coisa que eu poderia trazer, assim, que é a minha percepção, sabe? Eu sempre achei a BDR uma consultora muito séria, responsável, sabe? Mas ao mesmo tempo, a gente, quando a gente entra na construtora, a gente descobre as pessoas que trabalham lá, a gente percebe que tem, assim, oxigênio, sabe? Que é um lugar que inspira novidade, né? Então, tem muitas pessoas jovens ali dentro que estão dispostas a fazer diferente. Então, é uma mescla, assim, que para mim é a fórmula do sucesso, né? Que é um lugar que está preocupado com qualidade, está preocupado em entregar um produto acima da média para o cliente, personalizado, mas ao mesmo tempo que pensa para frente, que entende Passo Fundo como um lugar que tem condições de desenvolver projetos contemporâneos, de desenvolver projetos de futuro, né? Mas aí eu estou dando a minha opinião, assim, né? Sim. Eu acho que desde o projeto é feito lá no escritório, né? Tem muitas construtoras que se preocupam somente em construir e o projeto é terceirizado. Tudo bem que eles participam da criação, mas o nosso projeto é feito dentro da construtora, né? Dentro do escritório. Isso acho que também aproxima um pouco da visão do cliente, da nossa visão, consegue essa aproximação, né, entre os dois. Não, perfeito. Hoje a estrutura de vocês de profissionais, assim, a gente tem engenheiros, a gente tem arquitetos, tem pessoas mais associadas à parte administrativa, financeira. A equipe é bem multifacetada, assim, né? Sim. Hoje a gente tem uma equipe completa de projetos, a gente tem 3 engenheiros e um arquiteto que trabalham especificamente em projetos, além dos estagiários que auxiliam eles. Aí tem o pessoal das compras, o Marcelo lá e o Samuel que trabalham nessa parte. E Entendi. hoje a gente também está com uma pessoa que auxilia os corretores, que auxilia nas vendas, que é a Luciane, e todo o pessoal das obras, que a Diária aí tem uma equipe bem legal, tem mais 2 engenheiros que trabalham com ela, então tá uma equipe E eu acho bem. que nessa hora de projeto, desde pensar do projeto, lançamento, né, a execução, a gente sempre troca ideias. Entendi. Então, a gente, estamos fazendo um projeto, o que que tu acha disso, né? Então, eu acho legal essa interação de todos, até mesmo os estagiários, às vezes, eles são jovens, né, eles têm alguma coisa a nos ensinar, então, toda essa interação da equipe, eu acho que faz com que o projeto fique ainda melhor, né? Então, eu acho que essa parte é interessante a gente mostrar aqui. Nós tentamos dar voz para todos, né? Que nem a Ju Claro. falou, os estagiários são novos, eles têm uma visão diferente da nossa. Não é eu e o Lucas tomando uma decisão Sim. sozinhos, né? A gente não é dono da verdade. Então a gente busca a opinião do mercado, do corretor, dos funcionários. Isso é muito verdade, sabe? Porque a gente, como prestador de serviço, como parceiro da BDR, né? É, a gente percebe que cada consultora funciona de um jeito, né? E a decisão de você sobre algumas questões que são estratégicas é muito colaborativa, sabe? E é exatamente isso que tu comentou, eu percebo. Vocês são os sócios administradores, enfim, da construtora, mas a opinião de vocês está no mesmo nível da opinião de qualquer outra pessoa que vocês entendem ali, que são parceiros de negócio, que estão junto, né? Na construtora como um profissional de excelência, que vocês confiam, enfim. Isso é muito legal, sabe? Isso dá vontade de ajudar, dá vontade de participar. E eu imagino que o cliente deva ver dessa maneira também, né? Eu acredito. É, isso a gente sempre valorizou desde o início, porque tudo se constrói em equipe, né? Então a gente escuta todo mundo, a gente toma decisões juntos e a gente vê que com isso todo mundo se empenha, veste a camisa e o resultado está sendo cada vez melhor nos produtos que a gente tem feito, tem lançado. Muito bem.
Gente, mas eu acho que assim, o grande motivo da nossa conversa hoje é falar um pouquinho sobre o Charman, né? Eu, eu tive a oportunidade de receber esse desafio, né, que foi trabalhar com vocês no pré-lançamento, no lançamento do Charman. E eu acho que tem algumas características muito próprias, muito peculiares desse projeto que a gente precisa discutir, né, que é diferente em relação a outros empreendimentos de Passo Fundo. Mas eu acho que para começar, antes de a gente conversar sobre o Charman, eu queria rodar o vídeo de lançamento, que eu acho que ele simplifica um pouquinho, assim, do que é o que é o conceito, o que é a proposta do empreendimento. E aí, na sequência, a gente pode seguir a nossa conversa falando especificamente sobre esse lançamento. Beleza? Beleza. Vou rodar o vídeo aqui pra gente. O que realmente atrai você? O verdadeiro charme é feito daquilo que não tem preço. Descubra um lugar onde o conforto faz morada. A morada que abriga o charme da vida. Charman Village, o seu novo lar no bairro Petrópolis. Muito bem. Então, temos aí a fachada do Charman, né? A previsão de entrega dele é para 2026, é isso? Isso aí, 2026, 3 anos de obra. Muito bem. Temos aí a fachada, mais uma imagem da fachada para o pessoal conhecer. São 2 blocos, né? Não sei se vocês podem me explicar um pouquinho assim sobre quais são as características do prédio, o que significa o Charman Village. Bom, o Charman, ele é um produto que a gente teve uma inspiração, né? A gente se inspirou principalmente na Serra. A gente quis trazer um produto charmoso, um estilo europeu, pegou bastante referência de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, como dá para ver nas imagens, sabe? É um produto que a gente acho que acertou nessa ideia. Ele ficou um produto bem charmoso e ele tem características bem interessantes. Ele é um produto focado em 2 dormitórios com suíte, tá? A grande maioria das unidades é nessa linha, com uma qualidade superior. A gente está entregando uma infraestrutura legal, uma localização bem interessante, um lugar alto, bem bom de posição solar. Bairro Petrópolis, assim, foi uma oportunidade que surgiu ou sempre foi um desejo de vocês, assim, de investir lá? Qual é a moral, assim, do bairro Petrópolis? Foi uma oportunidade que surgiu, mas que nos atraiu muito, né? Desde o primeiro momento que a gente foi ver o terreno. É muito difícil tu encontrar um terreno no local alto, com boa posição solar, terreno amplo, a 1 quadra da Avenida Brasil, próximo da van, da UPF, fácil acesso ao centro. Claro. Então é muito difícil tu encontrar, né, um terreno com essas características hoje em Passo Fundo. Legal. Quando eu tive acesso, né, a essa oportunidade com vocês de poder desenvolver esse projeto, eu achei curioso, assim, pela proposta, né, porque vocês queriam desenvolver um empreendimento que não fosse tão imponente em altura, né, mas que tivesse uma qualidade de fachada, de projeto, como os hotéis que a gente encontra na Serra. E eu lembro que a primeira referência nem foi a Serra Gaúcha, foi a Petrópolis do Rio de Janeiro, né? E a gente começou a discutir, poxa, de repente o plano diretor dessas cidades impede que a gente construa prédios muito altos por uma questão enfim, de planejamento urbanístico dessas regiões, né? E então as construtoras elas acabam tendo a necessidade de criar projetos que têm qualidade, mas de prédios que são menores em altura, que tem uma outra dinâmica, né, oferece uma outra dinâmica de vida para os moradores.
E foi mais ou menos dali que surgiu a ideia da gente trazer o conceito do Charman, né? Porque o que a gente queria comunicar, né, no projeto era de que era um projeto que lembrava o charme da serra, né? Então, o Charman tem a ver com isso. É uma palavra em alemão e também em francês. Os dois idiomas possuem, né, Eu esse acho que conceito. essa tendência nórdica é acolhedora, né? Eu Uhum, acho que várias características do Xamã mesmo têm essa tendência de você estar morando num prédio, mas você se sentir em casa, né? Acolhido. Tanto desde a da parte das cores, né? Essa parte minimalista, uhum, né? Com tons terrosos, né? A utilização de pedras, madeiras, lareiras, algo mais quente, né? uhum. Então eu acho que o Xamã é isso, é tu se sentir num lar, né? Que a gente quer oferecer aos nossos clientes, investidores, um lar. Então, essa parte toda da arquitetura que foi pensada, né, com as luzes, né, mais quentes, dá a ideia de lar, Uhum. né? Então, toda a estrutura de uso de área comum, né? Então, salão de festas, pub, espaço kids, que é pensado desde daquele público jovem até Uhum, as pessoas mais experientes. Então, ele não tem um feeling a ser seguido, né? uhum, Então, ele contempla desde do estudante, que, né, perto da universidade, aquela pessoa que quer morar em um apartamento, numa casa, né? uhum. Tem a parte, depois a gente vai mostrar ali dos gardens, né? Claro, Então, toda essa parte que envolve o Xamã. perfeito. A localização do Charmant é muito interessante, né? Ele fica na Rua Moron, em Passo Fundo, esquina com a Rua Santa Terezinha, né? A gente consegue perceber, são dois blocos, né? Bloco A e bloco B. O bloco A, ele tem frente para Rua Santa Terezinha, né? Uma posição frontal aqui mais ou menos nordeste, pelo que eu me lembre, né? E aí o bloco B aqui tem frente para Moron, com uma posição mais ou menos noroeste, né? Então, tanto um quanto o outro tem uma posição solar bem interessante também, né? Essa região aqui, para quem não está muito habituado, na nossa cidade fica próximo da região do Stock Center, da Van, né? Da própria OPF, né? Do cais da Petrópolis. Exatamente. Ele é um terreno bem interessante também porque é um terreno de esquina, né? Então a gente consegue ter muitos apartamentos de frente, com excelente posição solar. Aqui a gente consegue trabalhar bem essa questão a gente conseguiu trabalhar bem essa questão da esquina, aproveitando ao máximo. Por exemplo, o bloco A, eles são 5 unidades de frente, são 2 de frente para Moron e 3 para Santa Terezinha. O bloco B são 4 unidades de frente, então a gente conseguiu trabalhar bem essa Sim. parte. Mais de 50% dos apartamentos acabam tão Isso virados aí, para frente, né? 60% dos apartamentos 60%. Isso estão de é um frente. diferencial, realmente. E até pela topografia ali do bairro, ele é meio ADC em relação a Moron. Então, os apartamentos de fundos, eles vão ter uma vista, tipo, do bairro, que tem uma Uhum. mata bonita, tem uma vista legal, sabe? Pega o Sim. sol da manhã. Então, também, não é por não ser de frente que vai ter uma desvalorização em Uhum. relação a isso, né? E Não, claro. dificilmente vai perder o sol, vai perder a vista esse produto, sabe? Aqui é a esquina, do outro no lado direito já tem o edifício construído que não atrapalha, então é um produto que não vai ter um problema de ter outra edificação que atrapalhe Uhum. o sol e a vista do E empreendimento. estando na Moron, a gente está falando de uma quadra na Avenida Brasil, né? E a gente já está observando aqui na cidade um investimento grande aí da prefeitura para revitalizar, né? Todas as áreas de ciclovia, enfim, as praças, né? E a gente está muito pertinho do Parque Linear ali, né? Do Linear que se sétimo chama, É, o sol. Parque do Linear Sétimo Sétimo. Céu, que também é um Uhum. lugar bem interessante, né? Eu acho que isso é uma vantagem assim que o Charman consegue oferecer, que é estar próximo do centro, porque está conectado praticamente da Avenida Brasil, mas num bairro residencial, né? Num bairro que tem uma vitalidade ali muito própria. Ah, É um bairro que tem tudo, né? Tem tudo do lado aí. A gente já uhum, comentou do Stock Center, da Van. Ele é de fácil acesso ao centro. Acho que em 3, 4 minutos está no Bourbon. Então é muito fácil para tudo, né? uhum. Para o UPF também. Tu tá 3 minutos, 4 minutos da UPF. É muito bem localizado. Tu tinha comentado, Christian, que a gente
no VT ali, no vídeo, né? A gente tem a questão parece 1 e 2 dormitórios, mas um dormitório são exceções aqui no projeto, né? A maioria são apartamentos de 2 dormitórios e a maioria deles também com suíte, né? Sim, basicamente os pavimentos tipo são compostos por 2 dormitórios, a grande maioria com suíte. O um dormitório, na verdade, ele é no pavimento térreo, nível Moron, né? Que aí tem alguma quebra ali por questão de perda de corredor, para aumentar a circulação, para ter um hall maior. Então a gente acabou optando por ter um dormitório grande. A grande maioria desses um dormitórios possui um terraço, mas isso pensando também voltado para um estudante, sabe? Um Uhum. estudante que vem morar sozinho, quer um espaço maior, não quer aquele apartamento voltado para estúdio ou um dormitório pequeno, sabe? Então é um dormitório com terraço, com churrasqueira, que gera aquele espaço também para confraternizar com os amigos, com Uhum. colegas. E isso é uma coisa interessante porque a gente provavelmente vai ter aqui uma estrutura de um público, né, um morador que tem essa característica mais familiar, de repente é um casal jovem, tem um filho pequeno ou algo parecido. Mas é provável que a gente tenha aqui também a situação de alguns estudantes, né, que a região acaba oferecendo para as pessoas uma oportunidade, né? A gente está a 2, 3 quadras da Ideal, que é uma instituição que a gente tem ali muito Uhum. próximo, e a 4, 5 quadras da UPF, que é a principal universidade aqui da cidade, né? Eu acho que Sim. a gente vai ter aí essa versatilidade de públicos, né? Tiveram algumas vendas até que saíram já para pessoas de Lagoa Vermelha, que a Ah, gente interessante. constrói lá, né? Pessoas de Lagoa Vermelha que compraram aqui, já pensando que daqui 3 anos, 4 anos, talvez o filho venha estudar para Passo Investimento. Fundo e possa ser um local para moradia, ou daqui um pouco, se o filho optar por não estudar na UPF, vai ser um investimento mesmo, né? Para uma Claro. revenda, uma locação. Teoricamente, né, a gente tem uma oportunidade de locação muito boa para estudante aqui no Charman, né? Isso é fato. Por estar muito próximo da principal universidade da cidade e por estar próximo da Ideal também. Uhum. Hoje muita gente vem de fora para Passo Fundo para estudar e esses locais são muito procurados, né? Uhum. Eu mesmo, quando vim para Passo Fundo e eu acabei estudando na UPF, eu morava na região, bem pertinho ali, porque facilitava tudo. Perfeito. Que são apartamentos, né, com living integrado, então o jovem, né, ele gosta disso, né, da sala integrada com a cozinha, né, tem a churrasqueira, Sacada. isso, a sacada, né, luminosidade, a ventilação, então eu acho que isso conta muito, né, a planta ficou muito interessante essa integração, né, dos ambientes, né, então eu acho que é interessante ressaltar isso. E aí eu acho que é um outro ponto que a gente tem que conversar também sobre o Charman é sobre a área social, né? Porque é um projeto que tem uma estrutura que para mim está muito bem equilibrada, né? A gente tem uma estrutura completa no sentido de oferecer para as pessoas um ambiente diferente, que vai entregar qualidade de vida, mas que também vai oferecer para as pessoas um nível de economia, né? A gente não tem áreas sociais que acabam pesando no custo do condomínio, né? O que, Sim. que a gente tem de área social ali no Charman, gente? A ideia foi trabalhar com ambientes não tão grandes, mas que supram a necessidade dos moradores, né? Então a gente trabalhou com um salão de festa com uma capacidade para umas 40 pessoas, um pub que pode ser integrado ao salão de festa, né? Vou usar para um evento para umas 60 pessoas, eu posso integrar os dois junto com o Garden também. Os dois dão acesso ao Garden. O pub sozinho ele tem capacidade para umas 15 pessoas. A gente fez um office já pensando também para quem trabalha em casa e para os estudantes. Então hoje o estudante às vezes compartilha o apartamento com um amigo. Sim, Ah, um tem prova, o outro não tem. Daqui a pouco não precisa estudar no apartamento para não tirar a privacidade do outro, né? Pode descer para o office para estudar, ótimo. enquanto o outro tem privacidade liberada, né, no apartamento. A gente vai fazer uma academia também, pet place, playground. Então é um condomínio completo que tem tudo que as pessoas precisam hoje, né? E sem gerar um custo condominal alto. Uhum. O prédio ele vai ter energia fotovoltaica, alguma coisa nesse sentido, economia de água da chuva, como é que vocês estão estruturando isso assim? Quando a gente pensa no condomínio, a gente quis entregar uma infraestrutura, mas também ter um custo de condomínio acessível, Uhum. o mais em conta possível. Por isso a gente vai entregar tudo mobiliado e decorado, desde prato, talher, toda a decoração completa dos ambientes, hall de entrada, e também essa parte de energia solar,
reuso de água para a parte social. Então, a ideia é ter o menor custo possível, sabe? Entregar um condomínio completo com um custo de condomínio baixo para ficar bem acessível para o pessoal que vai morar lá. Eu acredito que apartamentos de 1 e 2 dormitórios na Petrópolis, que tenham essa característica, com essa estrutura que a BDR está oferecendo e essa proposta, né, de um condomínio mais enxuto, assim, no que diz respeito ao custo, deve ser o único, né? A gente, eu acho que vocês estão sendo inovadores, assim, nesse sentido. Eu trouxe algumas imagens aqui da área social e não é no nome, não é só no nome que é charmoso, né? É isso aí. Ele ficou muito bem resolvido, assim, no que diz respeito à ambientação, a ambientação, a arquitetura A arquitetura ela traz todo esse charme, né, que é o Charman, né, com seus tons, né, as suas texturas. Então, eu acho que isso está presente em todas as áreas sociais, né? Ele lembra muito um restaurante na Serra Gaúcha, né? Isso. Algum hotel, né? Em uma região serrana aí do Brasil. Então, a marca do prédio está presente no empreendimento de maneira geral. Eu gostei muito dessa integração que vocês fizeram aqui numa espécie de um garden, né, que conecta com esse salão de festas. Eu acho que isso pode ser muito útil, mesmo que o salão de festas não seja utilizado. Eu imagino que as pessoas vão acabar utilizando esse espaço para, sei lá, confraternizar, tomar chimarrão, enfim, conversar, né? É, Esse espaço aqui o fora. Espaço Kids está integrado também através daquela Acho porta. que é essa porta aqui, né? Isso, fica o Espaço Kids integrado. Se tu voltar duas imagens, Ciro, também tem a porta que mostra a integração com o pub. Ah, Ao fundo, aqui. à direita da churrasqueira, aquela porta de madeira, ela pode ser aberta e integrada os dois ambientes. Então é possível que a pessoa, por exemplo, faça um evento e utilize os dois Isso, os ambientes. dois ambientes, exatamente. E o externo também, né? E mais o externo. Aí vai virar um É isso aí. grande ambiente. Bem legal. É bem importante também ressaltar que todos os ambientes vão ser integres, mobiliados, Mobiliados. decorados e equipados, né? É o que diminui depois de fazer uma chamada extra, né, no condomínio, que sempre é um, né, todo mundo, É um vamos drama. chamar isso, é um drama. Então, isso já está sessionado, né? Então, já É. vamos. Eu, assim, acredito que se o condomínio, se a construtora entrega o ambiente sem a mobília, né? A chance daquele ambiente virar, sei lá, ficar Virar um sem depósito. nada, virar um É. depósito é muito grande. E não Porque ter, né, às vezes todo é o difícil conceito. numa casa a gente conseguir definir as características do ambiente, né, a decoração Hum. e a arquitetura de um espaço. Você imagina num empreendimento que a gente tenha, sei lá, 50, 100 famílias diferentes, né? Uhum. Tu nunca vai chegar num consenso Isso é difícil. estético e muito menos econômico, né? Algumas pessoas vão ter R$ 1.000, outras vão querer investir 10.000, outras 100. Então é bem difícil chegar nesse consenso. Então aqui a gente tem uma garantia que a gente está comprando um projeto de um empreendimento que a entrega dele vai ficar muito parecido, se não igual às imagens aí que a gente está mostrando nos renders, né? Exatamente, E a gente, se olhar nas imagens, a gente tentou seguir a estética, a ideia do prédio, né? Estilo serrano e entregar ele mobiliado, decorado, é um diferencial. A área Kids aqui está conectada também com o salão de festas. Isso é uma coisa interessante que é legal a gente perceber, assim, porque muitas vezes a gente tem os eventos dentro do salão de festas e ali eu tenho casais com filhos e tal. Quando a gente tem esse espaço integrado, facilita, né, a dinâmica dos pais para cuidar da criança, né, que está ali no ambiente logo ao lado, né, não fica, sei lá, o salão de festas num pavimento e o espaço kids Sim. distante, né? Não gera aquela preocupação, né? Deixa os pais aproveitarem melhor o evento. E a gente ainda tem toda essa área externa aqui, que é uma espécie de um jardim, né? E playground também, né, que é outra parte para as crianças, né, integrado ali. E tem um outro playground importante também, que é o espaço pet. Isso é o espaço pet. Hoje em dia a gente sabe que os pets são a nossa família, né? São da família, são tratados como os filhos também. Então a gente tem esse espaço pet, né? Que para dar um conforto para eles. Também temos essa parte, dias de chuva, como é que eu vou descer nesse? Temos uma parte coberta também, né? Eu não Então sabia. é interessante que a gente consegue utilizar tanto em dias de sol como de chuva esse espaço.
Bem legal. Aí tem um espaço também para lavagem do pet também. Ele Legal. Pro banho, fica Isso. pro banho do pet, levou passear, sujou a Cuidado. patinha, coisa, não precisa lavar Receber um dentro da veterinário, van. se precisar, tem um espaço ali Isso. específico, né? Exatamente, um espaço ali com um tanque, uma cabine para banho. Muito legal. Isso é um problema, né, para muitos prédios aí que a gente percebe em Passo Fundo que, sei lá, né, dar o banho no cachorro na área de serviço ou dentro do Uhum. banheiro, às vezes gera uma confusão grande, né, enfim, num apartamento normal. E uma área assim acaba gerando, é um serviço, né? É uma área que gera conveniência, que gera conforto, né, para o morador. Facilita bastante, né? Tu tem um espaço para ele brincar e tu tem um espaço do lado próprio para isso, específico para isso, para dar banho no bichinho, né? Então, E uma outra coisa que eu achei interessante é essa proposta do pub, né, do espaço pub. Então, existe a possibilidade do morador reservar o salão de festa, se ele está realizando um evento de maior porte e tal. E existe a possibilidade dele reservar só o espaço do pub para um evento mais, digamos assim, intimista, com menos amigos, né, com menos volume de pessoas, né? que é assistir o Inter ganhar um jogo. Esse é o é, espaço, né? Eu acredito que vai ser bem mais utilizado do que o próprio salão de festa, né? Um espaço aí para em torno de 15 pessoas, conta com a mesa de sinuca. A mesa de sinuca vai ser entregue também vai ter uma tampa para ser usado também como uma mesa de Ele jantar. poderá virar uma mesa. Exato, ela não vai ser apenas uma mesa de sinuca, né? Então ela vai poder ser utilizada como uma mesa de jantar. Lembrando, vai ser entregue com a geladeira, com o fogão Eletrodomésticos também, então. também. Entendi. Não, bem legal. E aí, como vocês comentaram, essa porta de madeira aqui, ela pode se abrir e ela pode ainda duplicar o espaço do salão de festas, caso a pessoa quiser usar os dois ambientes ao mesmo tempo. Isso, ela é de correr, ela corre para a esquerda da imagem ali, né? E atrás dela fica o salão de festa. Então Le- tu integra totalmente os dois ambientes. Legal. E a gente ainda tem um espaço do coworking, que tu estava comentando, né? Eu achei interessante porque aqui a gente tem esses ambientes que podem servir para estudo ou para trabalho, mas tem também um espaço específico aqui que a gente pode trabalhar, fazer reuniões, né? Que é uma espécie de uma sala de reuniões. Se eu não me engano, essa porta ela se abre, pelo que eu vi no vídeo, né? Essa parte de vidro, ela tem uma porta de correio ali que gera um ambiente de sala de reuniões específico, é isso, né? isso aí, é um ambiente que, o pessoal chegou no sala no coworking e o pessoal tá estudando e tô em dois, três amigos aí, vou estudar, eu consigo ficar num ambiente Separar. separado, ou gravar um podcast como a gente tá fazendo aqui, Aham. tu tem um ambiente separado, fechado, que te permite isso. Então, pessoas diferentes podem usar O o espaço ao mesmo mesmo tempo. espaço ao mesmo tempo, sem atrapalhar um ao outro, sabe? Legal. Eu acho que isso se tornou muito útil, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente começou a ter mais um volume de trabalho remoto e tal. Tem muitas pessoas que trabalham remotamente Isso. e que a gente vive um pouco aqui na Housely essa situação, assim, né? Que é muito bom, às vezes, a gente ter o conforto de casa, mas às vezes cansa, né? Então, de repente, morar num lugar que eu consiga explorar também como uma espécie de escritório, para eu sair de casa, mas não sair ao mesmo tempo, né? Pode ser bem útil para. Quer atender um cliente, alguma coisa assim, não quer trazer ele até a sua casa, Claro. é um ambiente para tu receber, né? Então ele é bom para estudo, para receber alguém, para reuniões. Ele é bem interessante e bem utilizado. Legal. E a gente ainda tem um espaço fitness, né? Um ambiente mais menor, mas que vai garantir para a pessoa ali a possibilidade de fazer a manutenção, digamos assim, do treino, né? Não substitui uma academia, mas muitas vezes pode virar, de alguma maneira, um ambiente de exercícios, né? Que possa complementar um treino, de repente, algo parecido. É mais para aquele dia que bate a preguiça, por exemplo, cheguei cansado do serviço, não tô afim de pegar a roupa, pegar meu carro e ir até a academia. Vou fazer um treino mais básico, né? Mas para não passar em branco também. Serve como um acessório à academia, né? Legal. Qual é a proposta da BDR sobre os acabamentos dos apartamentos? O que a gente vai entregar ali sei lá, revestimentos, enfim, esses detalhes, né, que a gente sempre discute sobre os apartamentos em si, qual que é a proposta da BDR? Hoje a BDR ela tá dentro do programa de qualidade, tá? Que é o PBQPH. Então aí já é uma garantia que tu vai ter só coisas de qualidade. E a gente vai trabalhar com porcelanato,
com laminado nos quartos, vai trabalhar com 100% de gesso rebaixado, todas as esperas de água quente, de ar-condicionado completo, porta laqueada no empreendimento. Então ele é completo, é o que tem de melhor, tudo classe A, tudo com laudo. A gente tem os laudos acústicos, os laudos térmicos do material e também do sistema. O sistema que é o empreendimento em si, a gente ensaia para entregar um laudo para o condomínio. Então hoje a gente tem o de melhor no Charman, Que bom. tudo que tem de melhor no mercado. Vale ressaltar nessa parte do programa de qualidade mesmo, é o produto final do cliente, né? A gente está pensando lá no produto que a gente vai entregar, nas entregas das chaves. A gente controla desde a nossa mão de obra, né? A gente dá treinamento para eles, da nossa qualificação dos materiais, né? Também. Então, para a gente comprar aquele material, ele tem que ter um laudo. E, além disso, no final, a gente vai ensaiar para ver se realmente atende as normas, né? E também a necessidade, né, do nosso cliente de acústica, né, térmica. Então, a gente controla desde o início da obra até o final e também dá assessoria no pós, né, vale ressaltar isso, que a gente controla quase 100%, né, a gente preza muito também pela sustentabilidade, o programa de qualidade preza isso, né, os desperdícios na construção civil, né, então a gente cuida toda essa parte de desperdícios, para onde eles são destinados dentro desse programa de qualidade. A gente faz várias auditorias internas dentro da construtora, né? Que a gente faz por amostragens, a gente vai lá, confere dentro dos nossos critérios de aceitação, e também uma auditoria externa, em que vem o pessoal de fora e faz também essa conferência. E tem que estar 100% para que a gente ganhe esse nível de qualidade. Que bom. Né? Então, isso é muito bom para os nossos clientes que sabem o produto que estão adquirindo. Legal. Temos algumas imagens aqui também. A gente tem um vídeo aqui que mostra um pouco da integração da sacada com a... Isso que tu tinha comentado, né, Ju? Que é esse living integrado, né? Então a gente tem a sala junto com a cozinha, aqui ainda a sacada, a churrasqueira. Então esse Isso. espaço aqui, por exemplo, para receber um hóspede, um amigo, fazer um churrasco, pode ser muito interessante, assim, essa integração, né? Isso, e a gente é bem flexível, né, quanto a projetar, né, do jeito que você quer o seu apartamento. A gente Tem alguns consegue... níveis de personalização. Isso, a gente consegue personalizar, a gente consegue integrar, né, a sacada, a sua sala, dar uma amplitude maior. A gente consegue fazer esses ajustes durante a obra. Então, Legal. é muito interessante a gente conseguir personalizar isso. Esse nível de proximidade que a gente comentou no início, a gente pode dar um exemplo de um outro empreendimento até que a Juiar tá ajudando nós a executar. Uhum. O pessoal está entrando em contato com os clientes para ver se tem alguma alteração. Chegou na parte de alvenaria, deseja fazer alguma alteração, parte elétrica, hidráulica, tem alguma alteração, tem um projeto específico, a gente faz conforme... Existe essa possibilidade. Isso, a gente manda um arquivo personalizado para aquele apartamento, né? E com as possíveis modificações, claro, não mudando a estética, né? As janelas e tudo mais, a fachada, mas dentro do seu apartamento ele consegue. Então a gente manda esse descritivo para ele já dizer as suas opções, né? E quem tem arquiteto já começar a verificar essas possibilidades. Lembrando que isso é uma vantagem que a pessoa tem a partir do momento que ela compra na planta, né? Quanto mais antecipada for essa aquisição, for esse investimento, mais fácil é fazer esse tipo de personalização. Depois de pronto, aí tem que quebrar tudo, aí tem que, enfim, o custo é maior e a construtora não pode se responsabilizar, né? É um projeto engessado, né? Se tiver um apartamento pronto, né? O apartamento na planta, ele tem essa opção de personalizar. E não são todas as construtoras Que aceitam oferecem isso. isso. Então, nós já temos um roteiro que, desde que ele compra, nosso engenheiro da obra entra em contato, envia ah, esse como é o nome Detalhamento, disso? planejamento. Esse descritivo, detalhamento, que ele pode dizer o que ele quer trocar. Sim, sim. Então, ele personaliza para ele. E comprar na planta, eu acho que tem diversos benefícios, né? Tanto de tu comprar no início, de tu poder escolher a sua unidade, a sua posição, de tu poder escolher, né, a sua vaga, essas coisas assim. Então, eu acho que comprar na planta tem os seus benefícios, né? E tanto até financeiro, né? Na Preço. parte do preço, da parte das parcelas, né? As condições de pagamento, então isso tem suas vantagens.
Não, perfeito. As imagens, né, dos apartamentos estão tão bonitas quanto as imagens da área de lazer, né? A gente contou com um parceiro que eu acho que é importante destacar, né? O trabalho do Bernardo Lanza aqui em Passo Fundo, que nos ajudou nesse projeto. E ele conseguiu traduzir muito bem, assim, esse conceito, né, de um imóvel na serra em Passo Fundo, né? Que era o que a gente queria passar. Então, a gente tem aí detalhes de revestimento, né? O detalhe da lareira lá no fundo, que é muito legal. Isso é uma sugestão, né? Mas eu tenho certeza que alguém vai ter esse bom gosto de aproveitar, né, essa ideia para implementação no seu apartamento. Temos um apartamento com suíte, né? Então, isso também é um diferencial do projeto. E eu acho que isso aqui é um ponto interessante, assim, que é difícil da gente enxergar esse tipo de oportunidade aqui em Passo Fundo, né? Que é um apartamento térreo com uma espécie de um pátio, né? A gente está chamando de garden, né? Não consigo lembrar de algum empreendimento assim novo que tem essa oportunidade aqui, que eu acho que é bem legal também. Que a grande objeção hoje da venda do apartamento térreo é justamente a privacidade, né? A preocupação de quem está comprando é sempre, mas alguém vai estar passando na minha janela. E aqui a gente conseguiu trazer isso. A única parte terra dos apartamentos é frente moron. Então as laterais deles não são térreas, né? Elas são segundo piso, porque o terreno é rebaixado em relação a moron. Uhum, E a única parte de terra então seria o garden, e a gente trouxe daí um garden privativo para cada unidade, né? Que gera essa liberdade, gera um pátio, talvez até para alguém que morou em casa a vida inteira, não está acostumado, está com receio de ir para uhum, um apartamento, uhum, esse é o espaço ideal daí. uhum. Aqui a gente tem a segurança de um apartamento com um pátio de Com, uma a, casa, com o com o conforto de um conforto de pátio de uma... uma casa. Exatamente, então tu Tem um consegue garden que juntar as chega, duas coisas. tem um garden que chega a ter 44 É, metros, né? 44. 44 metros. 44 metros quadrados. É um pátio de uma casa mesmo. É verdade. É para se sentir em casa. Bem legal. E além dos gardens, ainda tem a opção de terraço, né? Pelo que eu lembro, tem alguns apartamentos com terraço, né? Exatamente, Que são aquelas áreas que é como se fosse o pátio, mas aí é um pavimento superior, assim, o segundo pavimento, no caso. Isso, a gente tem 6 opções com garden e 5 opções com terraço. Então tem as duas coisas. Quero uma parte com uma área de pátio, uma parte a mais de terraço a gente tem também. Esse é no mesmo pavimento. Os apartamentos de alguns de frente para Santa Terezinha tem o terraço e alguns de fundo tem terraço também. Todos de frente para Moron tem uma área de garden privativo do apartamento. Gente, mas eu acho que o mais importante que talvez as pessoas querem saber é sobre preço e negociação, né? O que que a gente pode falar, né, sobre a oportunidade de negócio que o Charman está trazendo para o mercado de Passo Fundo? Hoje, primeira coisa, por se tratar de um lançamento, hoje as condições, os preços estão imperdíveis, né? A gente já tem um volume de negócio interessante por se tratar de um produto assertivo e num valor bem interessante também para o produto. Além do valor bem em conta, a gente está com condições de negociação, a gente pode negociar direto com a construtora, a gente parcela durante a obra e até 12 meses após. Isso durante a obra são 40 meses mais 12, então a gente consegue fazer esse parcelamento. Aí pode ser mensal, pode ser uma entrada e reforço a cada 6 meses, uma entrada e pagamento anual, plano safra, como falam. Uhum. Então a gente tem essa possibilidade. E também é um produto que a gente vai trabalhar em parceria com a Caixa. Então vai ser um imóvel na planta. A gente estima aí que início do ano que vem, aí até primeiro semestre, a gente está assinando esse empreendimento na planta. Então o cliente que quer financiar o imóvel já consegue no ano que vem. Vamos fazer um exercício aqui. Então, o cliente vai financiar 60% do valor do imóvel, vai dar 10% de entrada e consegue parcelar ainda os outros 30% durante o prazo da obra. Então tá bem acessível para negociar, os preços estão bem bons, então tá um momento bem especial para... O preço básico, assim, do apartamento que está hoje disponível, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas a gente fez o pré-lançamento, né, no último mês do Charman e já vendeu mais ou menos 35%, entre 35% e 40%, né? Isso. Então ainda existem muitas unidades, mas
Não tantas quanto lá no início, né? Mas ainda a gente tem boas oportunidades disponíveis. Hoje o apartamento mais acessível, assim, parte mais ou menos de que valor no Charman? 290 mil, 300 mil reais. Já com o box de garagem incluso, né? Box simples. Entendi. E, e vocês chegaram a fazer uma avaliação, assim, sobre quem é investidor, né? Sobre projeção de valorização desse empreendimento aqui na cidade? Uhum. A gente sempre faz isso, na verdade, Aham. para apresentar para o investidor ou até mesmo para o cliente final, porque quem compra um apartamento, investidor ou cliente final, ele quer fazer um bom negócio. A gente, comparando o que a gente tem na região e o que a gente lançou, é um produto para valorizar 50% até a entrega. Isso a gente não está tirando o número do nada. A gente faz Uhum. um estudo, faz uma comparação com o entorno lá para chegar nesse valor. Apartamentos que hoje a gente comercializa aí a 320, com suíte, com box, pelo menos 450 mil na entrega. Uma Eu acho que uma projeção boa bem referência interessante. para a gente é o Velcom, né? O Velcom Sim. também é um produto da BDR que é sucesso em vendas e está chegando já, tem poucas unidades disponíveis, está chegando já, acho que, se eu não me engano, a entrega do Velcom é 2024, né? Isso. 2025, 2025? 2025, 2025. Mas enfim, são poucas unidades disponíveis e as características, se a gente for analisar de área de lazer do Velcro com o Charman, é praticamente a mesma coisa, Isso né? aí. Tem as mesmas características. A diferença, óbvio, né, é a pessoa preferir morar numa região como o bairro São Cristóvão, que é onde fica o Velcro, e a gente tem a oportunidade de morar no bairro Petrópolis, que é o Charman. Mas hoje a gente já tem uma projeção de valorização no Velcro e provavelmente esse empreendimento vai seguir na mesma linha. E aí a gente está falando de 450, talvez até 500 mil, dependendo do imóvel, né? Pode chegar a esse valor, no caso do Charman. Não descartaria essa hipótese. A gente não pode prometer, obviamente, né? Mas pelo que a gente observa no mercado, não seria irreal a gente pensar nessa situação. Uma coisa importante é que, historicamente, a gente não fica com apartamentos em estoque. Então, a gente não fica segurando apartamentos para a construtora para vender lá na frente e, consequentemente, vamos dizer assim, concorrer com o investidor. Então, quem comprou no início para investir, vai chegar lá no final, vão ter as unidades deles e a gente vai se tornar um parceiro do próprio investidor para a venda. Entendi, Porque a gente quer auxiliar ele na venda claro. para ele reinvestir na construtora, né? Uhum. Mas hoje, assim, a gente tem condições de negociação direta com a construtora, como o Lucas comentou. Em algumas situações, vocês podem avaliar a possibilidade de permuta no negócio também. Eu queria entender um pouco sobre isso, como é que funciona. Sim, se analisa a permuta de imóveis, Uhum, de carros. As condições agora, nesse primeiro momento, são bem facilitadas, né? A gente uhum, está sempre aberto a propostas. uhum, E só complementando o que o Lucas comentou antes em relação à caixa, por mais que o cliente às vezes queira comprar e não esteja pensando no financiamento, pelo empreendimento ser financiado com a Caixa, é mais uma garantia de entrega, né? Mais uma segurança. Então, hoje a gente vê aí muita gente querendo investir, sei lá, em fundos imobiliários, uhum. alguma coisa que às vezes na teoria é bonito, mas que na prática não se sabe muito bem como funciona, né? Uhum. E investir num imóvel aqui em Passo Fundo, para quem é de Passo Fundo e região, é uma garantia, né? É uma segurança. Então, um imóvel que vai ser assinado junto à Caixa, a construtora é certificada na Caixa, né? Traz toda essa segurança para o investimento. E isso às vezes parece uma coisa simples, mas é muito complicado ter essa parceria com a Caixa, né? Existe Uhum. todo um trâmite burocrático, cheio de detalhes, até a Caixa entender que a construtora tem credibilidade e é robusta para assumir esse compromisso com ela, né? Isso aí. A gente diz que ter uma placa de banco na frente é que o banco acreditou né, na qualidade da construtora, né? Uhum. Então, é uma garantia aos clientes isso aí. Porque às vezes a gente percebe assim, algumas oportunidades no mercado em que o cliente ele faz um contrato, né, direto com a construtora. Aquilo é um contrato de gaveta, né? Cá entre nós, né? Pode existir algum tipo de problema e esse empreendimento não ser entregue, né? Acreditamos que isso não vai acontecer, né? Zelamos pela uma relação positiva, né? Precisamos ter essa boa fé. Mas isso pode acontecer. Quando a gente tem um parceiro como um banco
forte, né, na área imobiliária como a Caixa, a gente tem a certeza de que a gente tem uma consultora séria, né, existe a questão do patrimônio de afetação, que é um ponto importante também, né, que existe uma engenharia, um cuidado na parte financeira desse empreendimento que garante que aquilo que o cliente está pagando vai de fato ser aplicado no empreendimento que está sendo construído. Isso é um ponto muito importante. Então, é desse tipo de negócio que a gente está falando sobre o Charman, né? Que a gente está falando sobre o Velcom, que a gente está falando sobre o Vila Fratello, que são outros empreendimentos da BDR, né? Então, acho que é importante frisar isso, porque muitas vezes as pessoas negligenciam esse ponto. Só olham para o preço, né? Só olham para a oportunidade de negócio. E não é bem por aí. Isso para conseguir uma parceria com a Caixa, tu tem que trabalhar anos. O teu CNPJ não pode ser novo, tu não pode ter nenhum problema. Então, isso avaliza um empreendimento, avaliza uma empresa. Para nós, foi uma coisa bem importante quando a gente conseguiu isso também. A gente trabalhou um tempo para conseguir isso. E hoje tem nos ajudado muito e é uma garantia para quem compra o empreendimento. Está garantido pela construtora e pelo banco também. E eu acho que é importante destacar que eu acho que essa informação, né, essa fala, ela é importante sair da boca do corretor, né? O corretor é um parceiro da BDR, a gente quer que ele divulgue nosso empreendimento, que ele venda, mas ele precisa trazer essa informação como um elemento importante na apresentação da oportunidade para o comprador, porque não é só de preço que os bons negócios se fazem, né? Mas é de confiança, de credibilidade. E eu acho que assinar esse empreendimento com a Caixa é uma garantia disso tudo. Muitas vezes o cliente não compra porque a obra nem começou, vou receber daqui 2, 3 anos, mas não é pelo prazo, é pelo receio de talvez lá na frente não receber o imóvel. Exatamente. E no momento que a gente assina com a Caixa, já traz essa segurança, né, pro cliente. Isso, porque a Caixa ela já viu todo o histórico da construtora, né? Tanto financeiro quanto de obras, então ela já viu esse histórico, já fez esse trabalho para o cliente, né? Basta o corretor, o cliente abraçar o empreendimento, né? Mas, enfim, existem negócios que podem ser estabelecidos com uma negociação direta com a construtora. A construtora está aberta a isso. Existe a possibilidade de estabelecer algum tipo de permuta, se a construtora avaliar que vale a pena, né? Existe a possibilidade de fazer um negócio misto também, pelo que eu entendi. Uma parte direta com a construtora e uma outra parte financiada pela Caixa. Então, negócio a gente não perde. Se a gente tiver pessoas aí interessadas, né, corretores interessados em vender o Charman, a construtora não vai negar a possibilidade de avaliar o negócio e de entrar como parceiro nesse projeto, né, de investimento. Isso aí, a gente sempre fala para todo mundo, para todos que nos chamam, a gente sempre avalia todo o negócio. Sendo bom para ambas as partes, a gente vai dar um jeito de fechar, de trabalhar para fechar o negócio. A pessoa tem interesse no produto, a gente vai avaliar o que ela tem para nos dar na troca, na permuta, e vai chegar num termo para fechar o negócio. Muito bem. Bom, se a pessoa quiser saber mais informações do Charman, por onde é que ela começa? Procura um corretor, vai no Instagram da BDR, o que que ela faz, assim, enfim. No nosso Instagram tem um resumo, né, do Charman. Tem links que levam para um site que tem os vídeos, tem todo o material. E o ideal é sempre buscar um corretor parceiro que vai fazer o primeiro atendimento e posterior vai ser levado até a construtora para conhecer mais. Eu acho que, de maneira geral, o mercado de Passo Fundo está por dentro do projeto, né? A gente vem divulgando ele já faz um bom tempo. Então, buscar um corretor é sempre uma boa ideia. Se o corretor não souber de informação, entre em contato com a construtora que a gente não vai deixar de atender e de ajudar, né? O corretor que não conheceu o produto ainda, a gente tem a Luciane, que faz esse intermédio entre a construtora e o corretor, né? Ela auxilia nessa apresentação também tanto para o corretor quanto para os imobiliários, clientes. Então ela está lá para auxiliar nisso. Muito bem, gente. Nosso papo foi muito bom. Eu não sei, vocês querem deixar um último recado, assim? Alguma última fala, alguma coisa importante que faltou a gente falar? Não sei. Não, acho que agora a gente tem só agradecer aqui a House pela oportunidade. Está muito feliz de estar aqui hoje. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar para apresentar outros empreendimentos em parceria e que tenha muito sucesso nesse trabalho de vocês e na parceria com a BDR. Tem lançamentos novos previstos para Passo Fundo? Temos. Não podemos contar muita coisa. Não dá para contar muita coisa, mas tem coisa aí para sair.
Legal. Talvez até esse ano. A gente é muito burocrático, né, esse processo. A gente depende, não é só da nossa vontade, mas depende da Claro, depende prefeitura, de do registro de imóveis. Então a gente trabalha também muito certinho nisso. Só lança quando realmente tem uma prenotação. E para isso a gente depende de vários setores, né? Então, talvez saia alguma coisa esse ano, mas sim. pro ano que vem certamente vai ter coisa nova. Mas assim, a BDR, ela, pelo que eu sei, ela ama o bairro São Cristóvão e o bairro Petrópolis, né? É uma possibilidade a gente sair um projeto em um desses dois lugares aí ou não? É uma possibilidade. É uma possibilidade, a gente já tem, como tu falou, a gente gosta desses bairros, então a gente já tem projetos para esses bairros. Legal. Muito bem. Gente, foi muito bom conversar com todos vocês. Muito obrigado, Ju, Christian, Obrigada. Lucas. Essa foi a primeira edição do nosso podcast. E eu sempre quis dizer isso, Ju, mas eu nunca tive oportunidade. Mas se inscreve lá no nosso canal, Isso aí. né? Isso Ativa as aí. notificações, Isso aí. dá Para um ficar like. por dentro de tudo, dá um like. Isso, e manda uma mensagem também para a gente saber o que você achou, né? Se foi bom, se não É foi uma bom, se teve uma dica, uma sugestão, isso sugestão. aí. Uma boa, uma boa iniciativa. Pessoal, muito obrigado, agradeço a BDR, agradeço a oportunidade de a gente poder trabalhar com vocês aqui na House, né? E vamos em diante. Esperamos aí, em breve, atingir as nossas metas de vendas e alcançar o sucesso, É Com isso. certo? certeza. Isso aí. Muito legal. Então tá, gente. Até mais, até a próxima. Valeu! É.